capítulo de número 3, versículo de número 12. Hoje de manhã nós tivemos aqui um trabalho da qual o Tony tem realizado, parece que é o segundo, né, Tony? Que foi hoje. O Lidere do ano foi o segundo, não é isso, filho? E, como bem a Gislene disse, o Manu até, ele postou, como foi gostoso, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, e o que nós estamos sentindo muito grato a Deus, muito agradecido ao Senhor, é que os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas irmãs, as mulheres da nossa comunidade, e a própria igreja, num todo, ela tem sido atraída, não por movimentos que se dá o nome de campanha da chave. Ninguém aqui está prometendo chave de casa, chave de carro. Simplesmente nós estamos aqui sendo ministrado pelo Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus tem despertado na nossa comunidade e algumas outras pessoas que estão vindo até de fora, porque nós gostaríamos e damos prioridade e não abrimos mão, não temos como negociar isso. Aprendermos para poder vivermos o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, a quem nos deu grandes ensinos. Amém, meus irmãos? E graças a Deus isso tem acontecido. E hoje de manhã nós ouvimos aqui sobre essa questão do amor, do sim, do amar a Deus. Quantos aqui amam ao Senhor? Quantos aqui amam a Deus? Levanta a mão assim. Olha que maravilha. Você quer ver o que está registrado em João? Antes de eu ler aí, deixa eu só aproveitar que meu tempo é bem curto, mas eu quero ler. Em João, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Diz assim: esta é a mensagem. 1 João, capítulo 3, versículo número 11. 1 João, tá? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Quantos aqui amam ao Senhor Deus? Levanta a mão. Olha para o seu próximo. Pode tirar o olho dele. Isso significa você exatamente amar o seu próximo. E o Espírito de Deus fluiu assim, eu senti uma graça de Deus. Pena que eu estava, tinha aqui em minha volta muitas pessoas que, não dá lugar para o Senhor. Eu tive vontade de falar em línguas estranhas, mas eu me segurei. Porque a palavra de Deus foi fluindo. E ele disse uma coisa muito interessante. Quando Jesus chega para Pedro, e disse para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Na língua portuguesa, ela é redundante e diz: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Mas no original está dizendo: Pedro, você, é isso mesmo, Tony? Me ágape. É isso? Falei certo? Você me ágape. Aí Pedro diz assim: Senhor, eu filéus. É isso, Tony? Ou seja, o meu amor por ti, Senhor, é de interesse. E quando ele estava falando isso hoje de manhã, eu fiquei pensando, é exatamente esse o meu relacionamento, muitas das vezes, com o Senhor. E quantos de nós viemos à igreja porque queremos a nossa vitória?
e dizemos: Senhor, eu te amo pelas bênçãos concedidas, mas nós não somos capazes de amar o amor ágape de Deus. Quantos estão dispostos a amar e ter o amor ágape aqui nesta noite? Feche teus olhos. Querido Deus, que o teu Espírito possa derramar e inundar os nossos corações esta noite, por este amor. Amor que nos constrange, amor que nos leva a refletir, de até mesmo nós nos relacionarmos contigo. Nos ajude para que as nossas orações, os nossos pedidos, não seja egoísta, mas que tudo que vier até nós, dado por ti, possa nos trazer a mente e a consciência que devemos repartir ao próximo. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus eu te louvo, porque hoje de manhã o Senhor ministrou ao meu coração, e eu não podia deixar de falar isto a muitas pessoas que não ouviram o que eu ouvi hoje de manhã. Graças te dou, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir aí a Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 12. Todos acharam? Digam amém. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Amém? Meus queridos, eu estava essa semana lendo este livro. Inclusive os nossos jovens, eles estão sendo instruídos, orientados, e eles estão lendo esse livro, que diz o tema Removendo Máscaras. E essa semana eu tive a oportunidade de começar a ler. E quando eu estava lendo, eu comecei a me constranger, senti constrangido, senti envergonhado, porque muitos de nós, de alguma forma, já colocamos alguma máscara. Muitos de nós, de alguma forma, já nos mascaramos. Uma certa feita eu estava conversando com um conhecido, com um colega, e ele trabalha nas obras, em construtora, e ele disse que quando ele foi entrar na obra, é por obrigação colocar os equipamentos, colocar a bota, colocar a luva, colocar o chapéu, o capacete. E é de conhecimento, talvez não de todos, mas de alguns ou de muitos, que o engenheiro ele tem um capacete diferenciado, que a cor é branca. Porém, ele não era e não é engenheiro. E aí o mestre da obra deu a ele um capacete, e o capacete era branco. E ele estava todo feliz, porque todos que passavam na rua, quando olhava para a obra, olhava ali os trabalhadores com um capacete de outra cor, mas quando olhava para ele, via que ele tinha um capacete que era o capacete do engenheiro.
E a impressão que se dava é que quem olhava para ele dizia: olha o engenheiro da obra. E ele saiu daquela obra, irmão, se sentindo o engenheiro. Mas eu faço uma pergunta: ele era engenheiro, sim ou não? O que fazia os outros pensar que ele era engenheiro? O que era? O capacete. Pensando nisso, quantos de nós, muitas das vezes, não colocamos o tal do capacete? Mas, Rogério, o que tem a ver 2 Coríntios 3, 12 ao 13? Ora, eu li que Moisés, ele coloca um véu sobre o seu rosto. E eu achei interessante, é que Moisés, por que ele coloca esse véu? A Bíblia diz que Moisés, ele sobe no monte e passa ali alguns dias com o Senhor. E quando ele desce do monte, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava, resplandecia, e os israelitas não conseguiam olhar para a face de Moisés, porque o brilho do rosto de Moisés era muito forte, porque a glória de Deus refletiu no rosto de Moisés. Então, eu não sei se foi orientado por alguém, certamente foi, ele coloca um véu. E aí os israelitas, assim então, conseguem se aproximar de Moisés para dialogar, conversar e falar com Moisés. Porém, o texto de 2 Coríntios vai dizer que esta glória que refletiu no rosto de Moisés não era a glória de Jesus, que era eterna e é eterna. Era uma glória que era momentânea. Eu não sei por quanto tempo durou aquele brilho no rosto de Moisés, mas a Bíblia diz que não durou por muito tempo. E quando Moisés olha no espelho, ele tira o véu, ele percebe que já não tem mais o brilho de Deus sobre o seu rosto. Ao invés de Moisés arrancar o véu, ele não faz isso. Ele continua com o véu. Sabe por quê? Para dar a entender aos israelitas que o rosto dele ainda refletia a glória de Deus. Quando que, na verdade, a glória de Deus já tinha saído do seu rosto. E aí eu fiquei pensando, e aí me veio até na mente assim, uma coisa que eu falei, eu não sei se eu falo isso, mas geralmente algumas mulheres que são um pouquinho mais fortes, elas compram aquela cinta, né? Cinta. Aí ela coloca. Graças a Deus a minha mulher, glória a Deus, louvado seja Deus que a minha mulher ainda não está precisando disso. Mas ela coloca aquela cinta. E algumas colocam e aperta e fica assim, ó. Aí ela entra na igreja assim, ó. A cinturinha fininha, rapaz. Aí quem olha de fora fala assim, meu Deus, louvado seja o Senhor. Mas quando ela solta o cinto, o marido sabe como é que fica. Porque na verdade aquela cinturinha não é aquilo. É o cinto que provoca aquele emagrecimento instantâneo.
Mas na verdade não tem aquela cintura não. E às vezes, meus irmãos, nós colocamos uma máscara ou um véu, porque nós queremos aparentar ou mostrar o que nós de fato não somos. Às vezes o homem, ele não tem, ou ele tem condições de andar numa Brasília, por exemplo. Quitada, inteirona, show de bola. Leva para cima e para baixo. Mas ele quer montar num carro que faz uma prestação a perder de vista. Aí com a Brasília ele não quer encostar aqui na frente, mas com o carrão ele quer. Não importa se é em 60, 78 ou 100 vezes. Porque ele quer aparecer. Porque isso é da natureza humana. O homem, ele tem a tendência de mostrar, de aparentar aquilo que de fato ele não é. E eu olhando para tudo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, por que Moisés, se você vê o relato da história de Moisés, você vai ver que ele foi capaz de abrir mão da glória do Egito, porque ele seria o sucessor de Faraó, porque ele foi criado pela mulher, pela filha de Faraó. Então, automaticamente, ele sucederia o próximo Faraó, ele seria o Faraó. Mas ele abre mão disso. Ele abre o mar vermelho com o poder de Deus. Ele enfrenta Faraó. Ele enfrenta o deserto por 40 anos. Ele não teme. Ele vê águas amargas se transformar em doce. Ele vê jorrar da rocha água. Ele vê maná do céu caindo, providência de Deus. Mas aqui, ele teme. E eu fiquei me perguntando, por que Moisés fez isso? E fiquei perguntando a mim mesmo, por que muitas das vezes eu me escondo? E quantas das vezes me escondi pela estética de um terno e de uma gravata, quando que na verdade aqui dentro só Deus sabia como é que estava. Quantas das vezes nós mostramos algo que nós não somos, e nós muitas das vezes nos relacionamos com Deus pensando que nós estamos nos relacionando com o próximo, porque geralmente, se nós, muitas das vezes, arrancarmos as máscaras, muitas das vezes nós vamos ser julgados, e nós não vamos ser perdoados. Muitas das vezes nós não vamos ser compreendidos. Às vezes isso vai nos tomando, ao ponto de entrarmos no mundo de máscara, e vivermos em máscara, e vivemos de aparência, quando na verdade dentro de nós foi o que Jesus disse. E eu fiquei pensando, por que Jesus não foi nos templos? Por que Jesus não foi buscar discípulos nos templos? Porque lá tinham os doutores da lei, pessoas que eram peritos na lei. Mas Jesus não vai, sabe por quê? Porque os homens da lei sabia muito era falar, sabia muito era mostrar, porque até as suas vestes aparentava que realmente ali é um grande sacerdote. E Jesus vem, olha para aqueles homens, e o que eu louvo a Deus é que Jesus, quando ele olha para o homem, ele olha como ele olhou na casa de Jessé. Quando Samuel ele entra na casa de Jessé à procura do rei,
escolhido por Deus, a Bíblia diz que ele vê Eliabe. Eliabe era um homem muito alto, forte, bonito, aparentava um grande soldado. E Samuel, quando ele olha, ele fala assim: certamente esse é o escolhido de Deus. E Moisés vai com a botija de óleo para ungir Eliabe. E quando ele vai derramar, a Bíblia diz assim que Deus fala com Samuel, dizendo: Samuel, não faça isso. Porque o que você está olhando é a aparência. Mas eu sou Deus, que olho a aparência, mas eu olho o interior do homem. Esse não é o meu escolhido. Sabe aonde estava o escolhido de Deus? Lá no campo. Um moço chamado Davi. Esta noite, Deus, Ele olha, sabe para quem? Ele olha para todos nós, mas não na nossa estética, mas aqui no nosso interior. Mas Rogério, algumas pessoas me julgam, algumas pessoas até dizem que eu não vou dar certo. Irmão, se eu fosse acreditar nas palavras que eu ouvi na minha infância, que eu não iria dar certo, certamente eu não iria dar certo. Eu nasci de uma mulher que não tinha muito recurso. Um pai que era totalmente ébrio, embriagado. Ele mais sabia beber, trabalhador, mas bebia muito. E eu lembro que na minha infância, eu não me esqueço disso. Isso ficou registrado nessa caixa de memória. Quantas vezes eu vi o meu pai descendo, atravessando a rua de um lado para o outro, totalmente embriagado, e eu temia aquilo. E alguns vizinhos, algumas pessoas, até diziam: ah, esse aí vai dar para bandido, esse aí vai dar para o que não presta, vai seguir os passos do pai. Mas só que lá nos anais dos céus, na memória de Deus, Deus dizia: não. Esse será para mim um instrumento que eu vou usar para a glória do meu nome. O que Deus está te dizendo esta noite, você que tem traumas da infância, isso te faz colocar e vestir uma máscara. Hoje o Senhor está dizendo: arranque-o. Porque em Jesus Cristo está escrito que em Jesus nós devemos arrancar as nossas máscaras. Sabe por quê? Porque Ele nos aceita como nós somos, porque Ele é Senhor e Rei, perdoador e Salvador das nossas vidas. Às vezes eu fico pensando, meu Deus. E com Deus, irmão, não adianta você querer esconder. Fala de fato quem você é. Porque é mais fácil. E com Deus, Deus não tem muita facilidade, se assim eu posso dizer, de se relacionar com pessoas que se mascaram. Porque Deus nos conhece. Deus sabe quem você é. Não adianta você querer ser um Sansão da vida. Sansão foi indo. E a Bíblia diz que um dia, Sansão, depois de ter brincado, de ter mascarado, e vai lidando com a situação, aí a Bíblia diz que ele é acordado pela mulher, e diz: olha, os seus inimigos vêm aí. Aí a Bíblia diz que Sansão, ele diz no coração: me levantarei. E eu vou contra esses meus inimigos e vou vencer. E a Bíblia diz: e não sabia Sansão
que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Quantos de nós, irmãos, já não estamos mais nos relacionando com Deus? E às vezes nós chegamos na igreja e é muito fácil a gente mascarar aqui na igreja. É muito fácil. Você só veste uma roupa, passa uma maquiagem, passa um gel no cabelo, cumprimenta o pastor com a paz do Senhor Jesus Cristo. O pastor fala assim: nossa, Deus seja louvado porque de ti saiu virtude. Mas lá fora, só Deus para ter misericórdia. Irmãos, eu sou, para quem não sabe, eu trabalho na rua, sou taxista. E outro dia, pastor, vou abrir meu coração, vou tirar a máscara. Eu fui fechado pelo motoqueiro. Ô, racinha, viu? E aí, irmão, eu fiquei irado. Esqueci tudo. Ainda bem que o pastor não ligou nessa hora. E eu fui atrás do motoqueiro. Para falar do amor de Deus. Estou indo. E para minha sorte, o farol fechou. E quem parou no semáforo? O motoqueiro. E eu encostei do lado dele e abri o vidro. E quando eu fui falar, ele falou assim: taxista, me perdoa. Deus seja louvado. Porque você pediu perdão. Porque senão você ia ouvir um montão. Porque nós, muitas das vezes, irmãos, deixamos ressurgir dentre os mortos a nossa velha natureza. E Deus nos orienta nesta noite a arrancar as nossas máscaras. Porque muitas das vezes você não é essa pessoa que aparenta ser. Quantos de nós, às vezes, ainda hoje de manhã, Tony falando, viveu a mente. Eu, às vezes, tenho muito contato com o Jefferson, um negão aqui, que é meu amigo de peito, irmão, camarada mesmo. E às vezes eu mando o WhatsApp para ele: negão, ó, Deus abençoe o seu dia, eu te amo, tá? E aí é recíproco. E às vezes nós falamos isso com naturalidade para outras pessoas. Mas nunca procuramos saber se de fato ele precisa de um braço, de um ombro amigo, de um abraço. E nem sequer, e muito menos, nós o convidamos para ir na nossa casa tomar um café com a gente. E como o nosso pastor disse aqui, sábado que vem, as clínicas nos esperam. Não é para você falar para um dependente químico que está em recuperação. É para você ouvir. Porque o amor ágape, ele não tem que, primeiro, fazer você sentir aquele arrepio, aquela coisa gostosa, que vai gerando um amor, e aí se transforma no amor ágape. Não. De acordo com o que nós aprendemos aqui hoje de manhã, o amor ágape é um mandamento. Quando Deus diz assim, ame ao próximo, Ele está dizendo assim, ó, eu estou mandando você amar, inclusive aquele que não olha nem na sua cara. O evangelho difícil de ser seguido. Porque ela faz nós arrancarmos as nossas máscaras. Porque muitas das vezes, e ainda esses dias eu estava pensando comigo, falei, meu Deus, como é difícil viver em comunidade. Porque às vezes, nós estamos nos relacionando, e às vezes, por eu ser imperfeito, decepciono. Ou a pessoa me decepciona.
E às vezes nós não sabemos lidar com essas decepções. E aí deixamos com que gere nos nossos corações o fruto da carne, que é a cólera, a ira, a mágoa. E aquilo vai tomando os nossos corações e vai tomando a comunidade. E tomando a comunidade vai tomando os nossos bairros. E tomando bairros vai tomando a cidade. E tomando a cidade vai tomando o Brasil, o mundo. E por isso que nós estamos vendo o que nós estamos vendo. Porque não há. E às vezes nós sabemos tirar, olhar o cisco que está no olho do irmão. Mas tem uma trave bem grande nos nossos olhos. E Deus muitas das vezes permite esse tipo de coisa para que a gente se conscientiza, para que nós nos conscientizamos de que de fato nós precisamos do eterno, da misericórdia de Deus e o amor de Deus derramado em nossos corações. Aí sim nós vamos ter uma comunidade forte, sadia e uma comunhão debaixo da graça e do amor de Deus. Por isso, nesta noite, arranque as máscaras. Eu poderia dizer aqui vários outros tipos de máscara, mas o tempo já não me permite mais. Mas nesta noite, não faça como Moisés, que temeu arrancar o véu e mostrar o seu rosto como era. Ele queria se esconder atrás do véu. Pelo menos aqui, todos vão achar que a glória de Deus ainda reflete no meu rosto, quando na verdade a glória de Deus já não estava mais no rosto de Moisés. E esta noite, eu queria pedir à igreja que se coloque de pé. E eu queria convocar, você não precisa nem sair do seu lugar, mas você pode refletir aí no seu lugar. Rogério, você... E às vezes, irmãos, os irmãos estão me vendo aqui, os irmãos podem ter a impressão de quem eu sou, mas os irmãos não vão ter a noção de quem de fato sou. Mas lá em casa tem alguém que me conhece um pouco mais do que os irmãos, que é as minhas filhas. Mas de fato elas não me conhecem como uma outra pessoa, que é a minha esposa, que inclusive conhece as minhas intimidades. Mas mesmo ela conhecendo a minha intimidade, ela de fato ainda não me conhece como Deus. Porque quando eu chego diante de Deus, muitas das vezes, Deus sabe quem de fato sou. Então eu queria que você refletisse. Talvez você tenha se escondido atrás de alguma máscara ou de algum véu. Permite o Espírito de Deus hoje soprar sobre o seu rosto. Tirar esta máscara. Para que comece o processo de Deus, a partir de hoje, na sua vida e na minha vida. Cubra a sua cabeça. Talvez você se esconde atrás de um trauma. Ainda hoje eu estava conversando com a Babi. Ela disse que um jovem disse de um testemunho de ontem. Ele disse assim, ele tem uma deficiência física. E ele dizendo de que aquela deficiência dele fazia ele se esconder atrás da deficiência. E ele tem aprendido aqui que não, nem a minha deficiência pode me servir de... eu sou um coitadinho. Não.
Talvez você foi abusado na sua infância. E por conta disso, você não quer mais se relacionar com ninguém mais. Você não confia mais em ninguém. Talvez você sofreu bullying na infância. E por conta disso você se sente inferior ao outro, ao próximo. Você se sente incapaz ao próximo. E você está atrás dessa máscara. E você não consegue desenvolver, se libertar disso. Esta noite, o Espírito de Deus quer começar um processo, uma cirurgia no teu caráter, na tua alma. Então, vamos arrancar as nossas máscaras. Você pode esconder do seu pastor. Você pode esconder da sua esposa, do seu esposo. Você pode esconder dos teus filhos. Mas esta noite, Deus traz a luz da tua palavra, dizendo: de mim, você jamais se esconde. Eu conheço o que está por trás desta máscara. É noite de remover as máscaras. É noite de remoção. É noite de nós nos arrependermos, de buscarmos a Deus graça, porque a partir de hoje, Deus pode desencadear um processo de transformação na tua vida. Espírito de Deus, como é bom estar diante de Ti. Eu te peço perdão. Perdão dos meus pecados. Daquilo que o meu pastor, as minhas filhas, a minha esposa, eu te peço perdão. Eu não quero viver uma vida mascarada, mas eu quero de fato que a partir de hoje o Senhor possa trabalhar no meu caráter. Faz uma cirurgia em mim, Senhor. Faz uma cirurgia em mim, lá dentro da minha alma. Quantas pessoas aqui que são traumatizadas na infância, que foram abusadas sexualmente, e não consegue contar isso a ninguém, e se esconde. Eu sinto o teu Espírito trazendo esta palavra à tona esta noite. Quantas pessoas que são amargas, não conseguem mais sorrir, porque foram decepcionadas. Quantas pessoas que não conseguem mais se relacionar, um relacionamento a dois, porque sofreram decepções amargas. Quantas pessoas não conseguem mais acreditar em si própria, porque receberam palavras dos seus pais, dizendo: você é uma maldita ou um maldito. Esta noite, eu sinto que o teu Espírito está quebrando essas palavras. Palavras malditas, que foram direcionadas aos corações enclausulados,
e não consegue mais sair dessas algemas, o Senhor te liberta esta noite. As correntes sejam quebradas esta noite. Os grilhões sejam despedaçados esta noite. E que a sua mente seja livre esta noite. Não tenha medo de mostrar o teu rosto à glória de Deus. Não tenha medo de se mostrar a Deus esta noite. Deus quer fazer uma cirurgia no teu caráter esta noite. Ah, meu Senhor, eu sinto a ação do teu Espírito aqui. Receba de Deus esta noite o perdão de Deus esta noite. Se sinta perdoado esta noite. Se sinta amada e amado por Deus esta noite. O que Deus tem para ti é algo grande, é algo glorioso. E Satanás vem todo esse tempo querendo impedir o processo de Deus na tua vida, mas hoje o Senhor te diz: tu és minha, tu és meu. Tu foste comprado, foi eu quem te resgatei, foi eu quem te escolhi. Amém. Receba de Deus esta noite. O véu do templo foi rasgado. Você tem acesso ao Senhor Deus. Você e Deus. Jamais choremiga. Se você quiser sair do teu lugar para dizer: Senhor, a minha máscara eu quero deixar aqui. Eu quero sair daqui de fato como eu sou. Me liberta, me transforma, me ajuda, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero colocar as minhas mãos sobre ti. E quero declarar sobre a tua vida esta noite que você sairá daqui livre, que você sairá daqui liberto, que você sairá daqui transformado, porque diante de Deus não precisa máscaras, porque diante de Deus você pode se apresentar como você é, porque Ele te aceita como você é.